É isso aí, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da Cefaz Alagoas, o tão esperado estudo a respeito de dois importantes impostos estaduais, o ITCD e o IPVA. Agora a gente vai falar para vocês, uma vez que tem caído com bastante questões nas provas da CESP-CEBRASP e no último concurso da Cefaz Alagoas também caíram várias questões aí, tanto do IPVA quanto do ITCD. Então, com certeza, matéria-chave aí para o seu concurso, tá bom? É claro que quando a gente vai falar do ITCD e do IPVA, a gente tem que falar dele na Constituição Federal, falar se tenha, né, no caso, alguma regra específica lá no CTN, para a gente poder adentrar logo, né, no nosso regulamento do ITCD que está no teu edital, tá bom? Só lembrando a você a situação aí referente ao nosso edital, vamos dar uma olhadinha lá, ó. O que tem no edital a respeito dessa situação, ó? Você vai ler comigo e estudar comigo a Lei Estadual Alagoana de 6.050-55 de 2004 e suas alterações. E o Decreto Estadual número 10.306 de 2011 e suas alterações, que são, respectivamente, a lei do nosso IPVA e o regulamento do nosso ITCD. Então, o resto você já viu comigo. Agora a gente vai ver essas duas informações tão quentes, tão importantes aí para a prova. Vamos começar? Vamos começar com o nosso imposto sobre a transmissão, causa, morte e doações. Então, é o nosso único imposto estadual sobre a transmissão. Transmissão essa que é, a princípio, caracterizada pela mudança da titularidade. Então, a transmissão aqui como uma mudança da titularidade. Então, a mudança sai de João, vai para Pedro, sai de Pedro, vai para Ana, seja ela através de uma transmissão por causa mortes. Então, o C aqui representa as situações causa mortes ou mortes causa, quer dizer, por causa da morte de alguém. Então, nós temos a legítima, que é a sucessão para os herdeiros necessários, a gente vai estudar daqui a pouco. A sucessão testamentária, ou seja, através do testamento, que é um ato de vontade feito pela pessoa que veio a falecer, mas quando ainda era viva, né? A sucessão provisória, quando a princípio a pessoa é declarada, né, por morte presumida, seja através de uma ausência, que ela desapareceu, então pode ser declarado pelo juiz a sucessão provisória dessa pessoa, também é uma situação de transmissão de bens, ou seja, mudança da titularidade, e, finalmente, a sucessão por fideicomisso, também conhecida como sucessão hereditária, onde o decujus, antes da sua morte, deixa os seus bens para uma prole eventual que venha ainda a ser concebida após a sua morte. E, veja, tudo isso a gente vai explicar melhor para você, mas eu estou dando aqui uma introdução para você ver, assim, conceitos que, a princípio, vão ser necessários para o seu estudo. E a transmissão também por doação. Doação que é aquele ato gracioso, onde uma pessoa que é o doador entrega a outra pessoa que é o donatário um determinado bem, seja móvel, imóvel, tangível, intangível, né? E esse destinatário, né, o donatário, aceita esse bem, né, seja de forma expressa, seja de forma tácita ou até mesmo presumida. Então, na verdade, é o nosso imposto sobre a transmissão que nós vamos passar a estudar aqui. Veja que no breve papinho que eu falei aqui para você, meio que resumindo várias coisas a respeito do ITCD, já deu para perceber que não cabe ao aluno estudar o ITCD sem ter alguma base a respeito do nosso direito civil, no caso do direito de sucessões ou no direito de bens. Mas, de qualquer forma, não dá tempo, né, Tudão? Para estudar direito civil, para depois vir aqui estudar o ITCD, é claro. Por isso que a gente está aqui, para poder te ajudar e mostrar. Esses conceitos aqui são importantes. Sucessão legítima, sucessão testamentária, fideicomisso, ausência, são conceitos importantes para a gente saber os fatos geradores do ITCD causa-morte. Doações, quais são as doações? Antecipação de legítima, transmissão de participações societárias. Então, doações também caem na nossa matéria aqui como fatos geradores do ITCD. Beleza, você pode não ter conhecimento nenhum de direito civil, mas entrou aqui na nossa sala de aula online, diretamente do professor Tudão para o meu futuro fiscal, para a minha futura fiscala. Aí a gente vai detonar, a gente vai passar por cima que nem rolo compressor e vai pegando as informações, vai anotando aí, vai guardando na cachola, porque a gente vai precisar de tudo isso para você passar nesse concurso. Tudo bem? Vamos junto? Tá convidado? Vamos entender do ITCD aqui em Alagoas?
Então eu te convido agora para essa aula que eu espero ajude você bastante ao nível da prova ou acima do nível da prova para você detonar. Tá bom? Feita aí a combinação, então vamos lá para a telinha, vamos estudar o nosso ITCD Alagoas. E para isso, nós vamos lá na Constituição Federal, que vai falar a respeito do nosso ITCD. Ela fala assim, ó, compete privativamente, porque quando está descrito na Constituição Federal, a competência é privativa, compete privativamente aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso número 1, a transmissão, seja causa-mortes. Então a gente já sabe que a transmissão é a mudança da titularidade sobre um bem. Causa-morte, já vimos algumas transmissões causa-morte, 4 transmissões causa-morte a gente citou. Legítima, testamentária, ausência ou provisória e o fideicomisso. A doação é aquela situação onde um doador entrega a um donatário bens de forma gratuita ou graciosa. E aí vem uma coisa nova. Veja que no próprio nome do tributo está falando a base econômica do mesmo. Quaisquer bens ou direitos. Quando a gente fala do nosso ITCD, qualquer bem ou qualquer direito que seja transmitido, seja causa-morte ou por doação, vai haver o que nós chamamos aí a situação da tributação pelo nosso ITCD. Então, a transmissão causa-morte de qualquer bem. Professor, eu vi que caiu na prova que, a princípio, o Michael Jackson tinha um filho não conhecido pelo mundo ali em Alagoas. Então, ele foi fazer uma turnê, né, pelo Brasil, conheceu uma alagoana, a alagoana engravidou, teve um filho do Michael Jackson, ninguém sabia. E aí apareceu lá que o filho do Michael pediu direitos sobre os direitos autorais de Michael Jackson. A pergunta que não quer calar é: incide ITCD para Alagoas sobre esses direitos autorais, professor? Claro que sim, porque o direito autoral, apesar de não ser um bem tangível, você não pode tocar com os dedos, como um carro, uma casa, né? Uma joia, você não consegue tocar dinheiro, mas de alguma forma você sabe que tem um valor monetário, por isso é um bem que, a princípio, quando transmitido, existe a incidência do nosso ITCD. E quando a lei fala, a própria Magna Carta fala quaisquer bens ou direitos, coloque tudão aí nessa história. Basta ter um valor monetário quando for doado ou quando, a princípio, houver a situação. Ah, professor, eu estou querendo fazer a doação, né, de dinheiro para o meu filho que está lá no exterior, está cursando lá a faculdade. Ah, beleza, pode doar dinheiro. Incide ITCD? Ah, mas eu estou doando para ele que está lá fora. Pois é, o domicílio do doador vai determinar para onde é devido o tributo. É o que fala a Constituição Federal. Então agora a gente vai falar também sobre a competência para tributar. A Constituição Federal, para resolver problemas entre estados, ela mesma já estabeleceu a competência para tributar em algumas situações. Vai na telinha para você ver. Então, em algumas situações. Então ele fala assim, ó, o ITCD, relativamente a bens imóveis e direitos sobre tais bens imóveis, então bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Então, aonde o bem se encontra? Se ele estiver no Distrito Federal, no Distrito Federal. Mas se ele estiver em algum estado, neste estado. Então, o estado da situação do bem é o estado para onde é devido esse tributo. Relativamente a bens móveis são aqueles que têm movimento dado pelo homem ou têm movimento próprio. Então, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário, ou ao rolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. Então, são essas as situações que nós temos aqui, né? Tanto de uma situação ou como a outra. Olha só que interessante, para bens móveis, eu tenho uma regra para a situação causa-mortes, que é o local onde se der o inventário ou o rolamento, e tem uma outra situação para a situação entre vivos, que é a doação, que é o domicílio do doador. Então, para bens imóveis eu tenho uma regra, para bens móveis eu tenho 2 regras dadas pela nossa Constituição Federal. Essas são regras de competência. Competência para tributar, sujeito ativo. Quem vai, a princípio, cobrar esse tributo? Então, quanto ao bem imóvel, vai ser onde o bem se situa. Quanto ao bem móvel, aí você vai ter que analisar. Se for causa-mortes,
o local onde se der o inventário. O local onde se der o arrolamento. O arrolamento é o inventário mais simplificado. O inventário pode ser judicial ou extrajudicial, assim como o arrolamento. E o arrolamento é mais simplificado. No caso da doação, aí a história é com o domicílio do doador. Tudo bem, pessoal? Guardamos aqui as devidas informações. Então, essa regra de competência ela está prevista lá no artigo 155, parágrafo 1º, né, da nossa Constituição Federal, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, esse tipo de situação faz com que haja questões na prova. Por exemplo, ó, João doou um apartamento para sua filha Ana. João mora em Recife, Pernambuco. O apartamento está em Maceió, Alagoas. E a Ana mora em São Paulo, capital. Para onde é devido esse tributo? Se há tributação na jogada. Bom, após a sua morte, foi transferido para a Bia, sua outra filha, que mora em Santa Catarina, Florianópolis, um dinheiro, né? Valores nos bancos, né? Que a princípio estavam depositados num banco situado lá no Ceará. Então aqui é uma situação já causa-morte. Queridos, como que você acha que esse tipo de questão cai na prova? Será que cai? Será que não cai? Professor Tudão, é claro que cai. Ele bota o doador. Então, nessa primeira situação, como é uma doação, aqui nós temos o doador num estado, o donatário é quem recebe a doação. O donatário está em outro estado, o bem está no terceiro estado, é assim que cai na prova, né? Aqui já não, aqui já é um de cujos, porque o João faleceu. Então a gente chama ele agora não de doador, mas sim de cujos, a pessoa que veio a falecer. Então ele é o de cujos. Aí ele transmite para a Bia, que é uma herdeira, através do seu espólio, que é o somatório dos seus bens, bens que são bens móveis, que é o valor que ele tem em bancos. Então é uma transmissão causa-mortes. E aí a pergunta que não quer calar, vou até colocar em marcador aqui, ó, em outra cor, é para onde é devido o tributo. Se o bem é imóvel, não é para o domicílio do doador, nem para o domicílio do donatário, mas o bem é imóvel para o local da situação do bem. Ou seja, no caso da doação do apartamento em Alagoas, tributo para Alagoas. Tá certo? Tributo para o estado de Alagoas. Agora, se o bem é móvel, no caso de dinheiro, recursos em espécie, então, o local, no caso aqui, numa situação onde o de cujos veio a falecer, não vai ser o local onde o dinheiro está, que é Ceará, não vai ser onde a herdeira se encontra, que é Santa Catarina, mas o local onde se der o inventário e o rolamento, que é o local do último domicílio do de cujos. Olha aqui para mim. O local do último domicílio do de cujos. Se o último domicílio do João é Pernambuco, o local onde ele estava domiciliado quando veio a falecer é para onde vai ser feito o inventário e o rolamento, e é para onde é devido o tributo. Quem fala que o local onde se der o inventário e o rolamento é o local do último domicílio? É o Código de Processo Civil. Então, aqui também nós entramos numa parte onde o direito processual civil se torna importante para a gente saber algumas regrinhas importantes a respeito da sucessão causa-mortes. E aí a gente vai trazer também essa informação para você. Então, para esse momento, o que é importante você saber, meu querido? Guarda essa informação para você levar para qualquer situação de prova. A competência para tributar está prevista na própria Constituição Federal, no caso do nosso ITCD. Mas é interessante, tem coisa nova aí, jurisprudencial, para a gente poder tratar para você. Coisa recente, tem um mês aí que aconteceu e que a princípio pode cair na tua prova em concursos vindouros. Nesse aqui eu acho que a prova já está feita, não deverá cair. Mas para próximos concursos, com certeza o que eu vou falar agora é extremamente relevante. Vai na telinha para a gente poder falar e tratar a respeito dessa situação com vocês. Então ele vai falar agora o seguinte, ó. Agora a gente vai lá para o parágrafo 1º, inciso número 3. E ele fala assim, ó, terá competência, veja, eu estou estudando competência que está na Constituição Federal, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar federal. Lei complementar federal. Veja, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Olha só que interessante, né? Quer dizer, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior,
eu vou ter que ver uma lei complementar federal tratar do assunto. Uau! Poxa vida, Tudão, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço com essa lei complementar federal, né? Essa lei complementar nacional, porque ela serve para todo o território nacional. Então, o que que acontece nessa situação? O doador não é uma regra quando ele está no território nacional. Pois é, e quando ele estiver no exterior, quem é que vai. Será que algum estado vai poder tributar quando ele estiver no exterior? Então, nós temos um posicionamento, que é o posicionamento constitucional a respeito da matéria e o entendimento da maioria da doutrina brasileira e também o entendimento dos estados, que é o seguinte: se o domicílio do doador está no exterior, e a gente não tem a lei complementar nacional, então caberia aos estados, através do que nós chamamos de uma competência suplementar, aquela mesmo que você sabe que existe lá no artigo 24 e parágrafos 1º ao 4º da Constituição Federal, já que o direito tributário está lá, então as normas gerais de direito tributário que não forem estabelecidas pela lei complementar nacional, elas podem ser estabelecidas pelos próprios estados através das suas leis próprias. É o que os estados se utilizavam até recentemente, até hoje, para sua prova, ainda está válido esse posicionamento dos estados, para os estados. Então, se o domicílio do doador é no exterior, a lei estadual vai determinar o que acontece. Então, normalmente, o estado vai lá e diz assim, ó, o filho do Maicon está aqui em Alagoas, tributo para Alagoas, porque é o domicílio do donatário, porque a lei estadual assim prevê. Mas cadê a lei complementar federal? Não tem. Né? Cadê a lei complementar federal tratando do assunto? Ainda não existe. Tá certo? Bom, aí ele fala o seguinte, ó. Ainda vai ser matéria dessa lei complementar federal se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Veja, bens no exterior, já sai da situação de estar aqui no Brasil. Residência ou domicílio do de cujo no exterior, já sai da situação de estar no Brasil. Inventário se dando no exterior, já é uma regra indo lá para o exterior, tem que resolver a situação no Brasil. Aí o que normalmente os estados fazem, aonde está o herdeiro? Está aqui no estado de Alagoas, tributo para Alagoas, por causa de lei estadual. Só que essa novela importante tem mais um capítulo recentíssimo que a gente vai tratar aqui com você. Vai lá, né, nos informativos do Supremo Tribunal Federal e veja a informação dada à repercussão geral dizendo que, em não havendo a lei complementar federal tratando deste assunto, não cabe aos estados mais tributarem, olha só o que eu vou falar, hein? Não cabe aos estados mais tributarem em todas essas situações do artigo 150, inciso 3, né? Alíneas A e B, não cabe mais aos estados tributar essa situação, né? Constitucional através de leis estaduais. Falta lei complementar federal para tratar do assunto. Então, o Supremo Tribunal Federal se posicionou agora contrário aos estados. Provavelmente você vai ver o pessoal correndo agora atrás dessa lei complementar, porque os estados continuam a cobrar, né? E aí, é claro, os advogados vão ficar felizes da vida, porque eles até agora eles podem correr para cima dos contribuintes e falar assim, gente, né, o Supremo já diz que não está devendo mais. Então, se você tem uma herança no exterior, enquanto não houver a lei complementar federal tratando do assunto aqui para o Brasil, nós podemos realmente não tributar mais. Beleza, professor, como é que eu levo para a prova? Para a prova, vejo que está na lei do Estado. Olha só o que eu falei para você. Para a prova, vai na lei estadual. Beleza, pessoal? Por quê? Porque o que vai cair na prova de legislação é a lei estadual. Para a prova de tributário, tomem cuidado. Nas próximas provas, não para essa, porque essa matéria é recentíssima, mas nas próximas, o normativo do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, é o 1007. Então é bem recente, agora em 2021. Então, para a prova, tomem cuidado, né? Em tributário, provavelmente ainda está na regra da competência suplementar, mas em breve as provas de tributário já vão mudar para jurisprudência dominante aí do Supremo. Fechou? Vamos lá, continuando na Constituição Federal. Então ele fala assim para nós, ó, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. O Senado já resolveu o problema das alíquotas máximas.
né? O Senado já resolveu o problema das alíquotas máximas. E a alíquota máxima hoje, conforme resolução do Senado Federal, para todo o território nacional, é a alíquota de 8%. Tá bom? Então, as alíquotas máximas são fixadas pelo Senado Federal justamente por guerra fiscal ou por situações de um Estado querer cobrar muito a tributação. Então, é nesse sentido aí que a gente está falando. Bom, agora eu vou lá para o ITCD, lá no Código Tributário Nacional. É interessante que o ITCD no Código Tributário Nacional, na verdade, não tem uma regra específica para o ITCD. Tem uma regra específica para um antigo imposto estadual chamado Imposto sobre a Transmissão, ou então Imposto sobre Heranças e Doações, que era um imposto que a princípio incidia tanto sobre as transmissões inter vivos quanto transmissões causa-morte, transmissões onerosas, transmissões gratuitas de bens somente imóveis. Então é um imposto que não existe mais. Mas entendem os estados e os municípios que ele é um balizamento de regras gerais a respeito de impostos sobre a transmissão, tanto é que os estados se utilizam de artigos que estão aqui no CTN, né, a partir do nosso artigo número 35, se utilizam de algumas informações que estão no CTN para a tributação do imposto de transmissão causa-morte e doações, e os municípios também se utilizam de alguns artigos para a tributação do ITBI municipal, que também é outro imposto sobre a transmissão. Então, na verdade, hoje, o IT do CTN, dos artigos 35 e seguintes, ele foi substituído por o TCD dos estados e pelo ITBI dos municípios. Vamos estudar, então, o que está no CTN, que é aproveitável hoje para o ITCD. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, o imposto de competência dos estados, até aí tudo bem, sobre a transmissão de bens imóveis, veja, é quaisquer bens ou direitos. Então, aqui não dá para aproveitar essa parte. Tem como fato gerador, olha lá, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, conforme definidos na lei civil. Isso tudo nós usamos para o ITBI. É a transmissão de qualquer bem ou direito. Então, isso aqui é para o ITBI. Vamos deixar aqui, ó, ITBI na jogada. Transmissão a qualquer título, direitos reais sobre imóveis, exceto direitos reais de garantia. Também para o ITBI. Porque o ITBI, né, a princípio, ele fala só de bens imóveis. Hoje, para nós, é qualquer bem de direito. Seção de direitos, também ITBI. Então, na idade aqui, é tudo ato oneroso, para nós, seria, a princípio, ITBI. É claro, agora vem um artigo importante, olha lá. Parágrafo único, nas transmissões por causa de morte, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto forem os herdeiros ou legatários. Olha que interessante, né? Transmissão causa morte ou mortes causa. Se eu tiver vários herdeiros, para cada herdeiro tem um fato gerador. Então, o João faleceu, deixou 10 filhos. Os 10 filhos são herdeiros. Os 10 vão ter fato gerador. Mas um deles renunciou em favor do monte, ele não quer nada. Então, agora são 9 fatos geradores. Porque aquele que renunciou e voltou para o monte Mor, não recebeu nada, não houve transmissão, não houve fato gerador do nosso imposto. Vocês entenderam? Tá certo. Então, volta para a telinha. Essa informação aqui é quente para nós. Então, essa informação também é utilizada na nossa lei estadual alagoana. O artigo 36 só fala a respeito de situações relacionadas ao ITBI. Até cortei tudo aqui para você. Por quê? Porque a gente não fala a respeito dessa situação para o nosso ITCD. Só ITBI na jogada, né? Artigo 37 também vai falar sobre a situação de que é uma atividade preponderante. Tem nada a ver para nós aqui. O artigo 38 é interessante. Ó. A base de cálculo desse imposto, que está lá no CTN, é justamente o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Então, a base de cálculo do nosso imposto é o valor venal de bens ou direitos transmitidos. Quando a gente fala valor venal, a gente lembra logo o valor de mercado, né? Quer dizer, o valor de mercado dos bens ou direitos transmitidos. Tá bom. Então, é o valor que, a princípio, aquele determinado bem teria no mercado local, onde, a princípio, ele está sendo vendido. Tá certo. Bom, vamos falar de outra informação interessante aqui que o CTN aproveita. A alíquota do nosso ITCD não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal. É verdade. Nós temos uma alíquota máxima que é dada por resolução do Senado de 8%, que distinguirá, para efeito da aplicação, a alíquota mais baixa às transmissões que atendem da Política Nacional de Habitação. É interessante que essa regrinha de ter a alíquota mais baixa para a Política Nacional de Habitação é muito usada para o ITBI.
você vai ver que tem vários municípios que colocam a alíquota de 0,5% para os imóveis da CDHU e 2%, por exemplo, para o restante dos imóveis, para demais imóveis. Então, para aqueles que têm, a princípio, imóveis que vão ser vendidos em função de uma política nacional de habitação, a alíquota é menor. Então, na verdade, essa história aqui de alíquota menor para a política nacional de habitação ainda é utilizada, mas para o imposto municipal. Agora, outra informação interessante, artigo 40. O montante do imposto de transmissão é dedutível do devido à União a título de imposto de renda, sob o provento decorrente da mesma transmissão. Ou seja, se a princípio você tiver um ganho de capital na venda de um imóvel e tiver um ITBI sendo cobrado ali, você pode deduzir daquele ganho de capital o ITBI. Então, essa regra também serve para o ITBI. Fechou? Talvez, gente, sinceramente, às vezes o aluno fala assim com tudão, professor, eu nunca vi essa parte do CTN sendo cobrada em prova da área fiscal. Caramba, galera. Lá em tributário, com certeza, estou ajudando você e é bom a gente relembrar alguns conceitos. Segunda coisa, eu nunca havia sendo dado dessa forma, Tudão, a pessoa se preocupar em mostrar que existem artigos no CTN referentes ao ITBI e artigos no CTN referentes ao ITCD. Pois aqui com a gente vai estar sempre mostrando para você o top, o máximo possível para que você possa, com certeza, fazer uma excelente prova. Agora, para fechar com chave de ouro, um breve resuminho para a gente poder separar os dois impostos sobre a transmissão que nós temos hoje no Brasil. Tá bom? Vai na telinha. Eu vou mostrar isso para você agora. Só se for agora, Tudão. Então é o seguinte, ó. Então, impostos sobre a transmissão. Transmissão essa que é a mudança da titularidade, impostos sobre a transmissão. Então, nós temos o ITCD, de competência estadual e cumulativa do Distrito Federal, e o ITBI, de competência municipal e cumulativa também do Distrito Federal. Então, o ITCD é o Imposto sobre Transmissão Causa, Morte e Doações, e o ITBI é o Imposto sobre Transmissão Intervivos de atos onerosos de bens imóveis por natureza ou acessão física. Então, a grande diferença, além de quem é a incumbência, a competência para tributar, está na base econômica. Então, enquanto o ITCD incide sobre quaisquer bens ou direitos, então é uma base econômica muito grande, o ITBI é somente sobre bens imóveis. Sejam imóveis por natureza, ou seja, o solo, ou sejam imóveis por acessão física, ou seja, construção feita pelo homem. Então, quer dizer, a nossa base econômica do ITCD e do ITBI, ela é bem diferente, sendo o ITCD muito mais ampla que o nosso ITBI. Tá certo? Agora, para fechar a informação que eu considero que essa introdução acaba ajudando você a matar questões de prova, e é importante que você saiba a diferença bem grave entre esses dois impostos sobre a transmissão que nós temos hoje no Brasil, é justamente que o ITCD incide só sobre atos gratuitos, ou seja, que não geram ônus para ambas as partes, só para uma parte. Uma parte tem o ônus, que é a parte do doador, ele vai doar aquele determinado bem. Então o ato dele é gratuito, não gera ônus para a outra parte. Enquanto que o ITBI é para atos onerosos, ou seja, você tem a incidência do tributo, né, do ITBI quando o ato é oneroso, gera ônus para ambas as partes. Tá certo? Então, às vezes, cai aquela questão na prova, Ana e João se separaram, não deu certo o casamento, e Ana falou, eu não quero nada. Você fica com tudo aí, João, porque eu não quero nada. Pois é, tem fato gerador do ITCD ou do ITBI nessa jogada, quando a princípio um casal se separa e um deixa tudo para o outro? Tem fato gerador. Agora, esse deixar tudo para o outro é o quê? Uma doação. A metade que a princípio o cônjuge teria seria a sua meação. A meação é um direito patrimonial, não é nem transmissão de bens. Então, sobre a meação não incide ITCD. Mas aquilo que a princípio ele transferir acima da meação para o outro é uma doação, se for ato gratuito, incidência do ITCD. Agora, a mesma coisa poderia acontecer a Ana falando assim, ó, você quer uma parte da casa, a minha parte da casa, você tem que pagar por ela.
Então, se ele tiver que pagar por ela, o ato passa a ser oneroso. Então, a divisão de bens deu meação para a Ana e meação para o João. Mas se a Ana vender a sua parte para o João, ITBI na jogada. Então, tomem cuidado, são informações interessantes e quentes para a gente começar a estudar o ITCD, para você começar a entender, esse imposto é bem diferente do nosso ICMS, que você já estudou comigo. Tá bom? Bons estudos e vamos para o próximo bloco. Até mais!